A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo, rezando. Esses nossos encontros nos ajudam no crescimento da fé e nos tornam também mais gente. Este é o objetivo. E neste tempo do mês de outubro, mês missionário, estamos refletindo sobre a dimensão da missionariedade dos cristãos e tendo como pano de fundo este período da pandemia. O contexto atual é um convite para sermos missionários, um convite. E sermos missionários em todas as circunstâncias, em todos os espaços da nossa convivência e onde quer que nós atuemos. Ser missionário não é outra coisa senão viver a nossa fé, praticá-la na misericórdia e na caridade para o outro, nosso irmão. Este ano a Igreja traz como tema para o mês de outubro: Jesus Cristo é missão. E o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Temos escutado muitas histórias bonitas de superação nessa pandemia. Eu mesmo as contei aqui. Apesar dos corações enlutados e sofridos, a pandemia tem oferecido oportunidades para sermos pessoas melhores, mais humanas, para sermos pessoas de compaixão. A missão não é uma mera opção cristã, uma escolha. É antes, a missão, uma obrigação. Porque o envio de cada cristão vem de Cristo mesmo. Foi Ele quem nos disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura, que ninguém fique fora do conhecimento do Evangelho. Portanto, ai de mim se não evangelizar, como nos disse São Paulo. Hoje vamos refletir sobre os problemas sociais neste tempo de pandemia, que é um tema recorrente. Dada a emergência de curar a injustiça social, a pobreza, o abandono, o desemprego, a fome que assola a nossa sociedade. E não está presente esta dificuldade
Ou estas dificuldades não estão presentes somente nas grandes cidades? Também nas pequenas cidades, aqui mesmo, onde você vive. A história de hoje, para nos ajudar a refletir, é de João. Quem é o João? João pode ser qualquer um de nós, qualquer pessoa, sem eira nem beira, aquele que está próximo de mim, que está próximo de você. João está abandonado, tombado pelo vício, mora na rua, perdeu família, perdeu filhos, perdeu a própria identidade. E como é triste perceber, caro ouvinte, o aumento de pessoas morando na rua, particularmente nas grandes cidades, mas também, como eu disse, em nossa sociedade, não é mesmo? Com a pandemia, intensificou-se ainda mais essa realidade. E a maioria dos moradores de rua não tem outra opção, não tem outra escolha. Tanto nos grandes centros urbanos quanto nas pequenas cidades, cresce o número de pessoas em situação de pobreza extremada, chegando a quase 220 mil pessoas moradores de rua. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, um instituto de muita seriedade, o crescimento desta realidade foi de 140% entre os anos 2012 e 2020. O pobre em situação de miséria é carente das mínimas condições de dignidade humana, de emprego, de moradia, de trabalho, de educação, de saúde, falta-lhe tudo. É marginalizado pela sociedade e menosprezado pelo poder público, agravando ainda mais a sua condição de pobreza e até impossibilitando de se reerguerem. Já imaginou que pobreza não ter esperança? Não ter possibilidades na vida? Esta é uma pobreza radical. Por isso que o desafio é implementar políticas públicas para atender dignamente essas pessoas, dar-lhes esperança. Como bem nos falou o Papa Francisco, a rua não é lugar para morar, muito menos para morrer. Forte isto, não é? É iluminador para nós o retrato das primeiras comunidades cristãs que colocavam tudo em comum, viviam um amor fraterno. Por isso, conforme diz o texto bíblico, não havia necessitados entre eles. Nossa, que sonho, não é? Mas isso é possível. Então fica um questionamento para nós. O dinheiro público, que vem dos nossos impostos, não deveria ser distribuído melhor, conforme as necessidades de cada um? Aí sim haveria justiça equitativa, tão ausente em nossa sociedade. O cristão não pode ficar indiferente a esta triste e desafiadora realidade. Olha, meu irmão, quem doa recebe muito mais, viu? E como nos lembra uma antiga canção de ofertório das nossas missas, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz a vida ainda mais linda. Devemos imitar a fraternidade das primeiras comunidades cristãs que seguiram Jesus na partilha do pão, na partilha da atenção, do cuidado, na compaixão. Por isso, a urgência para as necessárias transformações sociais, na justiça equitativa, caridade operosa, na sensibilidade com os mais vulneráveis, a urgência neste sentido. E o Papa Francisco enfatiza essa realidade ao dizer que não existe democracia com fome, não existe desenvolvimento com pobreza e nem justiça com iniquidade. Embora no mundo político, social e econômico exista todo tipo de preconceitos, o Evangelho exige que todas as barreiras segregadoras
sejam superadas. Isso não é utopia irrealizável, não. É possível. O amor é gratuito e generoso. Portanto, cada qual deve verificar o que pode oferecer e partilhar. Pense aí, sempre pensando nos irmãos que estão em situação de miséria e de sofrimento. Olha a mesa fraterna, oportunidade para você partilhar. O critério não é pensar em si, é sempre pensar no outro. Temos alguns desafios diante de nós: acolher os que sofrem, crescer na consciência política e cidadã de corresponsabilidade pelo bem comum, anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho em todas as periferias existenciais. E nessa intenção, reze aí no seu coração. Despertai, Senhor, na consciência dos governantes a sensibilidade de trabalharem para que todas as famílias tenham moradia, terra e trabalho. E dai-nos força, Senhor, a cada um de nós, para trabalharmos para que todos tenham vida e vida em abundância. Fortalecei nos cristãos e na igreja a coragem profética para combater o império da ganância, que exclui do convívio social uma multidão de irmãos e irmãs nossas. É o que pedimos. Amém. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.